fazer a prece de abertura, em seguida o Edson vai ficar à vontade para nos brindar com a sua palavra. Porque sempre falam umas palavras bonitas, né? Muito bem. Convidamos a todos para que nos acompanhem em pensamento, fechemos os olhos, vamos fazer a nossa conexão com Deus, o que é muito importante nos dias atuais. Precisamos de Deus, mais do que nunca, e para tanto, a oração é o perfeito instrumento a fim de que nos aproximemos dele em espírito e verdade. E ele, certamente, como sendo todo-poderoso, o Pai amantíssimo e bom, nos envolve com as suas energias curativas, salutares, amorosas, através dos seus intermediários, principalmente os bons espíritos, que nos acompanham em nossa jornada de evolução aqui na Terra. Então, estamos nos preparando para nos banharmos nessa luz e nessa vibração de amor, rogando também um amparo para o Edson, a devida proteção espiritual, a inspiração, para que ele possa transmitir a nós o seu trabalho evangélico desta noite. Que todos permaneçam na paz do Senhor. Assim seja. Assim seja. Então, a palavra é Edson Luiz da Silva. Boa noite. Então vamos dar início ao nosso estudo na Casa Espírita dessa noite. Primeiramente agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos aqui todos juntos, podendo estudar um pouquinho mais as lições que a espiritualidade nos deixa através do Evangelho de Jesus. Vamos deixar aceso, viu, Amir? Senão atrapalha a filmagem. Então, essa palestra eu estou filmando, depois, daqui uns dias, eu disponibilizo, né, no YouTube. Nós temos um canal no YouTube. Se vocês quiserem entrar, é só digitar lá o meu nome, Edson Luiz da Silva, ou Caminheiros da Luz, Oswaldo Cruz, que vai estar disponível as palestras para a gente assistir depois. Então, vamos começar a nossa reflexão. Agradecendo a oportunidade da casa que nos acolhe, que nos disponibiliza esse espaço e esse momento de estudos. Então, com as bênçãos de Deus, vamos iniciar o nosso estudo. Então, a reflexão da noite, eu escolhi o tema Bem-aventurados os aflitos. E está no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, que Jesus nos disse que nós teremos aflições nesse mundo. E o primeiro item do capítulo 5 é a justiça das aflições. Se nós sofremos aflições nessa vida, todos nós passamos por dificuldades, por problemas que nos aflige, que nos desequilibra, que nos causa muitas vezes uma certa perplexidade na vida. Muitas vezes a gente até perde um pouco a noção, o discernimento, né? A gente não sabe como agir, como resolver aquela situação, uma situação aflitiva. Todos nós passamos em determinados momentos na nossa vida. Mas a doutrina espírita vem nos esclarecer a justiça dessas aflições, por que nós sofremos, e com isso a gente consegue melhor resolver os problemas que nós temos na nossa existência. Então, nós nos perguntamos, né, por que uns sofrem mais do que outros? Por que uns nascem na miséria
e outros na opulência, sem nada que tenha feito que justifique tal situação. Porque uns nada conseguem, ao passo que outros parece que tudo sorri. São perguntas que muitas vezes nós fazemos, nós observamos na vida e nós vemos, mas por que isso acontece na vida? E ainda mais, né? Porque a gente vê tão desigual na sociedade os bons e os maus, os males e os bens que nos são distribuídos, os vícios e as virtudes, parece que são repartidos tão desigualmente no mundo. Por que aquelas pessoas que parecem que são boas, virtuosas, honestas, sofrem? E parece que aqueles que não são, tudo sorri, a vida parece que é melhor, parece que prospera. Tem essa fé no futuro, né, que vai nos consolar, que vai nos trazer uma paciência, porque no Evangelho nos diz que no mundo tereis aflições, e bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. Então, será que nós temos que sofrer para ser feliz, como muitos dizem? Que somente essa crença na vida futura, nós sofremos aqui para ter uma compensação depois da morte? Então é preciso sofrer, é preciso passar por dificuldades, por problemas, para ser feliz depois da morte? Não é isso que muitos dizem, que a crença mais popular diz isso? Mas isso não nos convence, que não é racional. Como que nós vamos sofrer aqui na Terra para ser feliz depois? Qual que é a razão que liga o sofrimento aqui, no mundo material, com a felicidade no mundo espiritual depois? Que ligação é essa? Então, quanto mais sofre, mais feliz é depois? Não tem lógica isso. A gente não vê uma ligação entre uma razão lógica nisso. Então, quer para ter maior mérito? Então, por que uns sofrem mais que outros, então? Por que aquelas pessoas que parecem ser boas, pessoas honestas, pessoas justas, sofrem e outros não? Então, o Evangelho, segundo o Espiritismo, vem nos esclarecer essas dificuldades que nós temos, muitas vezes, de entender. Ora, nós sabemos que Deus existe. É um princípio básico da doutrina espírita. Existência de Deus. Sobrevivência da alma. A alma, nós aqui estamos encarnados momentaneamente. Quando nós morrermos, a vida continua no mundo espiritual. Porque o que morre, o que perece é só o corpo físico. A alma ou o espírito continua. A vida prossegue. Então, desde que a gente aceite a existência de Deus, e se Deus é perfeito, se Ele é infinitamente bom e justo, sem isso Ele não seria Deus. Então, todas as causas, tudo o que Ele faz, é bom e justo. Correto? Porque não tem como a gente desassociar, tirar a justiça de Deus. Se a gente falar que Deus é injusto, se Ele distribui os bens entre as pessoas, os males, desigualmente, então Ele não está sendo justo. Deus está sendo parcial. Aí não seria Deus. Nós tiramos essa característica da divindade. Então, se Deus é soberanamente bom e justo, tudo o que Ele faz está dentro da justiça divina. E se nós somos filhos de Deus, criados à sua imagem e semelhança, e Deus nos deu a vida e nos colocou aqui no planeta Terra, então tudo que nós passamos
é justo e é bom. Por mais difícil que seja, nós compreendermos essa ligação. Conseguimos ter uma razão para as aflições e os sofrimentos. Como que as aflições e os sofrimentos podem ser justas e podem ser bons para nós, esse sofrimento? Então, se Deus é bom e justo, a causa também é justa. Então, o que falta é nós estudarmos e compreendermos as razões por que nós sofremos e as razões da causa e efeito. Se nós temos o efeito, que é o sofrimento, tem que ter uma causa. E essa causa há de ser justa. Então, por meio dos ensinamentos do Evangelho de Jesus, e agora com o esclarecimento da palavra dos Espíritos, por meio da doutrina espírita, nós temos uma razão, uma lógica, uma compreensão maior do que nós passamos e da nossa vida. Então, no capítulo 3 do Evangelho, nós encontramos essa passagem. Num hospital, ninguém vê senão doentes e estropiados. Numa penitenciária, vê-se reunidas todas as torpezas, todos os vícios. Nas regiões insalubres, os habitantes, na sua maioria, são pálidos, franzinos e enfermiços. Pois bem, figure-se a Terra, imaginemos a Terra como essa situação. Então nós somos simultaneamente tudo isso. Nós somos um hospital, nós somos um lugar de correção, e nós somos também um lugar que não é um lugar muito bom, porque existem muitas pessoas, muitos espíritos que não são bons vivendo aqui, porque nós somos um planeta de provas e expiações. Estamos muito longe ainda da perfeição. Então, para um hospital, a gente não manda pessoas que estão bem de saúde, sãos. Para uma penitenciária, para um lugar de correção, nós não mandamos pessoas justas, pessoas que não têm nenhuma culpa, que não precisa corrigir nada. Então, se nós estamos aqui no planeta Terra nesse momento, é porque é justamente o lugar para que nós possamos corrigir as nossas faltas e corrigir as nossas doenças. Mas as doenças da alma, as dificuldades, os problemas, os vícios, as culpas, entre aspas, que nós temos, da alma, do espírito, e não da nossa vida material. Isso que nós vemos no Livro dos Espíritos, na questão 861. Quando Kardec nos fala que nós confundimos duas situações, duas vivências nossas. Quando nós passamos por dificuldades, por aflições, quaisquer que seja, quem nunca passou por um problema de saúde que nos causa um abalo, que nós ficamos com a cabeça só pensando naquilo, só envolvendo, que às vezes a gente não consegue nem fazer uma prece, nem sentar, sossegar, ficar quieto num canto, A gente fica só remoendo aqueles pensamentos. Por um problema de saúde, problema familiar, um problema financeiro, um problema no trabalho, na família, de relacionamento, são que muitas vezes nos desequilibram. São as aflições da nossa vida. Então nós não podemos confundir, que o Livro dos Espíritos nos fala, confundir essas aflições que nós passamos por duas causas. As causas materiais, que muitas vezes independem da nossa vontade. Quando nós ficamos doentes, todos aqui já passaram por uma doença na vida, Por um problema de saúde. Quando nós ficamos doentes, nós escolhemos ficar doente? Nós falamos, mês que vem eu vou ficar doente. É assim? Não é, o mês que vem eu vou sofrer um acidente. Não é? Ninguém escolhe, Nós vimos as tragédias que aconteceram agora lá com as chuvas no litoral. Ninguém escolhe estar ali naquele momento e acontecer aquela tragédia. Nos outros países, com terremotos, com guerras, com nevasca, enchente, maremoto.
São problemas e dificuldades ligadas à natureza e ligadas à nossa vida que fogem ao nosso controle. Então são situações da vida material que nós temos que passar muitas vezes por aquilo. Mas não está no nosso controle. Nós não temos controle sobre isso. São dificuldades que acontecem para que a gente possa aprender a superar. Mas existem dificuldades, existem problemas que estão sob o nosso controle. São aqueles problemas derivados do nosso comportamento, da nossa forma de viver, da nossa forma de agir. São próprios do homem, do ser humano, da nossa moral. Quando nós agimos mal, e nós sabemos quando nós cometemos algum erro na vida, porque a consciência nos acusa. Então, quando nós agimos mal, quando nós transgredimos alguma lei de Deus, isso, nós vamos sofrer as consequências. Nós vamos sofrer as aflições, os problemas no futuro, pela lei de causa e efeito, que é uma lei divina. Ninguém foge. Mas isso está sob o nosso controle. Nós podemos, em determinados momentos da nossa vida, agir bem ou agir mal. Agir auxiliando o próximo ou causando prejuízo ao próximo. Para satisfazer as nossas necessidades, nós podemos causar prejuízo a terceiros. É uma escolha nossa. Então as escolhas da vida moral está sob o nosso controle, está nas nossas mãos. A maneira com que nós nos comportamos, a maneira com que nós vivemos, a maneira com que nós lidamos com as situações da nossa vida, com que nós tratamos as outras pessoas, a maneira com que nós falamos, com que lidamos com os nossos sentimentos. Tudo isso está sob o nosso controle e pode nos trazer aflições no futuro se nós agirmos mal. Diferente daquelas situações da vida material que está fora do nosso controle. Aqui não. Aqui nós temos controle sobre ela. E o Evangelho nos traz todas essas reflexões. Então nós não podemos ignorar a lei de causa e efeito. Mesmo que a pessoa não acredite, não aceite, tanto a lei de causa e efeito, como a lei de vidas sucessivas, a reencarnação. É uma lei divina. Como a lei de gravidade, né? Se eu pegar um objeto e soltar aqui, esse objeto vai cair no chão? Vai cair, não vai? Se eu acreditar que ele vai cair, ele vai cair. Se eu não acreditar que não existe, ele vai cair do mesmo jeito? Vai cair, independe da minha vontade, é uma lei divina. Então a lei de causa e efeito, a lei de reencarnação de vidas sucessivas são a lei de evolução, são leis divinas. Independente de nós acreditarmos, aceitarmos ou não, ela vai nos impactar. É evidente que se nós estudarmos e bem compreendermos, vai facilitar a nossa vida, facilita a nossa existência, porque nós vamos saber como lidar melhor com as situações da nossa vida e assim evitar aflições futuras, umas situações lógicas. Então as aflições, os problemas, as dificuldades são decorrência das nossas imperfeições, daquilo que nós fazemos, daquilo que nós vivemos, quando nós transgredimos as leis divinas, qualquer das leis de Deus, que está na nossa consciência, isso vai nos trazer aflições, vai nos fazer passar por problemas e dificuldades no futuro. Então, Leon Denis nos ensina justamente isso. Os espíritos que compõem a sociedade atual nada mais são que os homens de outrora, que vieram sofrer as consequências de suas vidas anteriores. Então, nós estamos aqui para cumprir a lei de evolução, para evoluir. Então, nós temos aqui que pensar em dois aspectos. Nós estamos aqui sofrendo as consequências das transgressões da lei divina em vidas passadas, ou nessa nossa vida, pela lei de causa e efeito.
mas também nós estamos aqui submetidos a algumas provas que nós pedimos para passar por dificuldades, por problemas, que são provações para que o espírito possa sair fortalecido, para que a gente possa sair fortalecido dessa nossa existência. Então, quando nós conseguimos superar as dificuldades, os problemas, com tranquilidade, com paciência, com resignação, sabendo lidar, não aumentando os problemas, que muitas pessoas têm a tendência de aumentar, exacerbar o problema, aí perde, muitas vezes, o fruto daquela prova. E como numa escola, né? Quando o aluno não vai bem numa prova, tem que repetir a prova, passar novamente por outra. Então, o Leon Denis nos fala que o Pai não coloca fardos pesados em ombros frágeis. Então, se nós estamos passando por alguma dificuldade, por aflições, e essas aflições são justas pela lei de Deus, é porque nós temos a capacidade de superar, de enfrentar aquela situação e superar, e sair daquela situação melhor, mais fortalecidos, com aquela lição aprendida, bem compreendida e internalizada pelo Espírito. E se nós não conseguirmos fazer isso, vamos ter que repetir a dose da lição. Como diz o Leon Denis, nós somos aptos para suportar as provas e aprender as lições vindas dessas provas. Porque nós estamos num planeta de provas e expiações. Então, prova. Nós temos que passar por dificuldades para provar a nossa capacidade de superar. Expiação. Nós estamos resgatando alguma falta do passado. Expiar. Essas expiações é expiação com X, viu? Que é resgatar as faltas do passado. Não é espiar de ficar espiando a vida dos outros, não espiar o que os outros estão fazendo. Não é isso, não. É expiação. Então nós, muitas vezes, as provas nós pedimos antes de nós encarnarmos, para passar por determinadas circunstâncias, determinados problemas, dificuldades nessa vida, para provar a nossa capacidade de superação. É uma prova. As expiações é decorrência dos nossos comportamentos, da nossa vida pregressa, e nós temos que expiar, ou seja, reparar o dano. Nós causamos algum dano a nós mesmos, ou a terceiros, a outras pessoas, vamos ter que voltar juntos para resgatar, para poder aprender a lei maior que Jesus nos ensinou. Qual que é a lei maior que Jesus nos ensinou? Amai-vos uns aos outros. Essa é a lei maior. E como que nós podemos amar uns aos outros se nós não convivemos? Precisamos conviver para aprender a amar. Então, no Evangelho, segundo o Espiritismo, né, Leon Denis continua nos falando, aqui no livro Roteiro, psicografado por Chico Xavier, na psicografia do Emmanuel, ele nos fala que a mente é mais poderosa para instalar doenças e desarmonias que todas as bactérias e vírus conhecidos. Desequilíbrios e moléstias surgem também da imprudência e do desmazelo, da revolta e da preguiça. Pessoas que se embriagam, que esquecem a higiene até se tornarem presas de parasitas destruidores, que se encolerizam pelas menores razões, ou que passam todas as horas em redes e leitos, poltronas e janelas, sem coragem de vencer a ociosidade e o desânimo, geram doenças para si mesmos, nas atitudes de hoje mesmo, sem qualquer ligação com causas anteriores ou de existências passadas. Então, muitas vezes, o nosso comportamento aqui na nossa vida vai gerar as aflições e os problemas. E o Emmanuel dá alguns exemplos aqui. Né? As pessoas, por imprudência, né? Por desmazelo, pessoa que não cuida da sua própria saúde, do seu próprio corpo, pode trazer doenças. Aquela pessoa que fica revoltada, né? Qualquer coisa que acontece na vida, em vez dela procurar resolver, procurar uma forma, não, fica revoltada contra o outro, põe a culpa na outra pessoa,
ou fica revoltada contra Deus. Naquele desenho, né, do Simpson, né? Quando o Homer Simpson faz alguma coisa errada e alguém culpa ele põe a culpa no outro e fala, se a culpa é minha, eu ponho em quem eu quero. Né? Então, nós não podemos agir dessa maneira, né? Quando nós erramos. Pessoas que ficam, que se encolerizam pelas menores razões. Às vezes, situações pequenas, a pessoa perde a calma, perde a estribeira. Um probleminha pequeno, ela causa um problemão no futuro. Aquelas pessoas que passam hora em redes e leitos, poltronas e janelas, sem coragem de vencer a ociosidade e o desânimo. Hoje em dia, essas poltronas e janelas estão bem fáceis da gente ficar, né, na janela olhando o que acontece no mundo. Nós temos uma janela eletrônica, né? Celular, e fala, deixa eu dar uma olhadinha aqui nas redes sociais, 5 minutinhos. Quando você olha no relógio, já passou 2 horas. Não é verdade? Quem nunca fez isso? Então, aí perdemos muitas vezes as oportunidades, como diz o Emmanuel aqui, né? Ficamos aí na ociosidade, e isso vai causar para o espírito aflições no futuro, porque precisa corrigir, né, essas situações. Precisa, às vezes, a vida dar um certo chacoalhão, um tranco, para ver se a pessoa vai para frente, né? Precisa pôr uma pedra ali para tropeçar, para ver se vai para frente, senão às vezes a pessoa não sai do lugar. E essas situações que o Emmanuel fala aqui, são situações perigosas para nós espíritos. Por quê? Porque muitas vezes nós nos acomodamos nessas situações. Como diz aquela música do Caetano Veloso, fala, se eu deixar de sofrer, como é que vai ser para eu me acostumar? Eu estou tão acostumado, tão habituado ao sofrimento, aos problemas, às aflições, que eu não quero largar. Porque e aí, isso aqui tacou, né? Eu me faço de vítima, sou coitadinho, isso aqui serve para chamar a atenção das outras pessoas, eu ser o centro das atenções, com os meus problemas, as minhas dificuldades. Então, às vezes é cômodo a pessoa ficar naquela situação e sair em busca de melhorar a sua vida, de procurar uma forma nova de agir, de pensar, novos estudos, novos aprimoramentos, como nós estamos fazendo aqui, né? Temos na Casa Espírita, no sábado à noite, procurar sermos melhores, né? Sairmos daqui, no futuro, aplicar essas lições na nossa vida para sermos pessoas melhores. Por isso nós estamos aqui. Continuando o que o Emmanuel nos fala, não há perdão mágico e gratuito, sem transformação interior e reparação dos erros cometidos. O perdão de Deus é a oportunidade que Ele nos dá para isso aqui, para a nossa transformação interior e reparar os erros cometidos. Então não há demônios, não há obsessores que vão nos causar, que vão ficar aí a vida eterna nos conduzindo ao mal. O mal é a ausência do bem, a ausência do amor, o mal está em nós. E Jesus mesmo nos disse que nenhuma ovelha se perderá. Então Jesus é o governador do planeta. Todos os espíritos que aqui estão irão progredir. Vão progredir. Como funcionam os ensinamentos espíritas, então? Como funcionam os de cura das criaturas? Os ensinamentos espíritas servem justamente para isso, para despertar a mente para a necessidade de trabalho e estudo espontâneo, preparando a criatura, nós, em qualquer situação, para a obra do aperfeiçoamento próprio e a continuidade da vida após a morte. Então, até eu grifei ali, trabalho e estudo. Não há necessidade de nós trabalharmos. O Livro dos Espíritos nos esclarece. Trabalho. O que é trabalho? Toda ocupação útil. Tudo é trabalho. Nós estamos aqui hoje, é um trabalho. Porque nós estamos estudando, estamos aprendendo um pouquinho mais. É um trabalho.
O trabalho não é só o labor que a gente ganha o pão de cada dia. Tudo que nós fazemos de útil na nossa vida é um trabalho. Nos momentos que nós estamos estudando, nos momentos de passeio, de uma meditação, é trabalho. Nos momentos dos nossos afazeres mais simples, cuidar do corpo, cuidar da nossa casa, da nossa alimentação, é trabalho. Tudo é trabalho. E estudo, né? Em todos os momentos da nossa vida nós podemos estar estudando. Se nós perdemos um bom tempo, né? Agora há pouco eu falei, nós perdemos um bom tempo às vezes nas redes sociais, nas telinhas dos celulares, na telinha eletrônica. Mas nas redes também tem muita coisa útil. Tem muito estudo, tem muita palestra, tem muito conteúdo bom que nós podemos aprender. É a questão de escolha. Como há pouco eu disse, né? Nós temos o livre-arbítrio, nós podemos escolher o que nós vamos fazer. E o que o Emmanuel nos fala aqui também, que a vida continua. Quando nós desencarnarmos, a vida vai continuar do outro lado. Digamos que amanhã de manhã nós não acordemos mortos. Tem jeito de acordar morto? O corpo está morto e o espírito acorda, eu morri. Como que nós chegaremos no mundo espiritual? Da mesma maneira que nós estamos aqui hoje. Com as mesmas ideias, com os mesmos pensamentos, com os mesmos sentimentos, com os mesmos gostos, os mesmos amores, os mesmos desafetos, as mesmas simpatias, as mesmas antipatias. Porque isso é característica do espírito e não do corpo físico. O corpo físico é só uma vestimenta temporária. Nós sabemos disso. Só relembrando. Então, se amanhã de manhã alguém acordar, espero que ninguém daqui acorde no mundo espiritual, mas nós já não vamos tomar aquele susto, né? Estou no mundo espiritual. Pelo menos nós já sabemos que existe o mundo espiritual, que a vida continua e que tudo se encadeia. Aqui, até agora aqui, nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, trouxe as questões do Leon Denis e do Emmanuel, uma base teórica das aflições, da justiça das aflições. Mas aí, alguém poderia perguntar, mas e na prática, né? Como que é isso? Né? Como que a gente vai minimizar as nossas aflições do dia a dia, na nossa vida? Porque nós temos que passar por algumas aflições e problemas, mas nós podemos minimizar, né, isso. Né? Podemos não dar causa a mais aflições ainda do que o necessário na nossa vida. Então eu trouxe aqui do livro A Agenda Cristã, psicografada pelo Chico Xavier, do Espírito André Luiz, ele nos vai dar uma receitinha em favor de você mesmo. Uma receitinha de como nós podemos evitar angariar maiores aflições no futuro. É uma receita prática, né? Vamos deixar também um ensinamento prático, né? Ficar só no teórico. Tá. Preparados? É uma receitinha de bolo, bem fácil, ingredientes que todos nós temos na nossa alma. Vamos lá. Aprender a ceder em favor de muitos, para que alguns intercedam em seu benefício em situações desagradáveis. Ninguém é tão autossuficiente que não precise de ajuda de alguém nessa vida, de outra pessoa. Então vamos procurar ajudar da melhor maneira possível, para que a gente, quando nós precisarmos, nós também possamos contar com o auxílio de outras pessoas. Ajude sem exigências, para que outros auxiliem sem reclamações. Então, quando nós formos prestar auxílio a alguém, não vamos ficar com exigências. Né? E aquela pessoa fala, você me ajuda aqui. Eu falo, eu ajudo, mas já está colocando condição, né? Porém, né? Já está colocando uma condição. Então o André Luiz fala, sem exigências, vamos fazer o bem, procurar ver, né, o sofrimento do outro e minimizar sem procurar exigências.
Não encarcere o vizinho no seu modo de pensar. Dê ao companheiro a oportunidade de conceber a vida tão livremente quanto você. Vizinho aqui, a pessoa que está ao nosso lado. Todos aqueles que estão ao nosso lado. Se nós queremos a liberdade de agir e de pensar e de ter essa liberdade, nós também temos que deixar a outra pessoa, né? E quantas vezes nós fazemos isso, né? Nós queremos que a outra pessoa que está junto, nosso companheiro de jornada aqui, em casa, na família, no trabalho, nós queremos que a outra pessoa tenha um comportamento nos nossos padrões. Quero que ela faça, né? Faça, como é que é aquele ditado? Faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Não é isso? Então, o André Luiz fala, não encarcere. Então, você está prendendo a outra pessoa dentro do seu padrão. Não, todos nós somos livres para agir. Temos que respeitar, que é o respeito a outra pessoa ou semelhança. Guarde cuidado no modo de exprimir-se. Em várias ocasiões, as maneiras dizem mais do que as palavras. Então, muitas vezes, o modo de dialogar, o modo de conversar, a maneira com que eu exprimo as minhas ideias, os meus pensamentos, pode causar mais confusão do que as palavras que eu estou dizendo. Quem não passou por isso? Aqui no Célio acho que não, né? Mas por aí eu vejo que, que a gente estuda, né? São os ruídos da comunicação. Eu falo algo e a pessoa entende uma coisa completamente diferente e acha que estou ofendendo. Que às vezes é a maneira de falar, a maneira de se exprimir. Nós precisamos tomar cuidado não só com as palavras que nós falamos, mas também com a maneira. Assim como nós não gostamos que ninguém seja áspero, rude conosco, nós também não devemos ser. Refira-se a você o menos possível. Colabore fraternalmente nas alegrias do próximo. Evite verbosidade avassalante. Quem conversa sem intermitências, cansa ao que ouve. Eu acho que tem algumas pessoas que falam bastante, que falam demais, que falam muito de si próprio. Você começa a falar, a pessoa começa a falar dela mesma, das situações que ela vive, e não dá nem chance da gente falar. Então, refira-se o menos possível a você mesmo. Obrigado. Aí, um ato de caridade. Aguinha, pessoal. Então, colabore fraternalmente nas alegrias do próximo. Isso aqui, nós seres humanos ainda encontramos um pouco de dificuldade. Quando a pessoa vem até nós, alegre, contente, com algo de bom que aconteceu na vida dela, nós ficamos alegres também? Ou nós sempre vamos procurar um mas, um porém, mas a situação não é bem assim, mas isso aqui é diferente. Já aconteceu isso? Acontece, né? Evite a verbosidade avassalante. Aquelas pessoas, muitas vezes, que fica... você pergunta para a pessoa, como é que você está? Tudo bem? Ela vai ficar meia hora falando das dores, das mazelas. Mas fica falando demais, né? Não há necessidade. É isso que o André Luiz nos fala. Não há necessidade disso. Deixe ao irmão a autoria das boas ideias e não se preocupe se for esquecido, convicto de que as iniciativas elevadas não pertencem efetivamente a você, uma vez que todo bem procede originalmente de Deus. Então, quando nós fazemos alguma coisa, temos uma ideia e outra pessoa também, deixe que as pessoas fiquem com os louros, com a glória. Não vamos brigar, às vezes, nos indispor por coisas pequenas, por essas ideias. Porque isso é o orgulho falando mais alto. É o orgulho. Então, nós não podemos esquecer que todas as oportunidades de trabalho, de estudo, de aperfeiçoamento, é Deus que nos proporciona. Então, se nós temos a oportunidade de fazer um bom trabalho, fazer algo bom em prol da nossa família, em prol da sociedade, aqui na Casa Espírita, em outro lugar, são as oportunidades que Deus nos colocou à nossa disposição.
Nós não podemos querer nos engrandecer com algo que realmente é um trabalho nosso, mas não precisamos nos engrandecer com isso, que se não fosse a oportunidade e a disponibilidade que Deus nos coloca à nossa disposição, nós não faríamos. Não faríamos. Interprete o adversário como portador de equilíbrio. Se precisamos de amigos que nos estimulem, necessitamos igualmente de alguém que nos indique os erros. Então, se nós temos amigos chegados que vêm sempre nos elogiar, falar coisas boas a nós temos aquelas pessoas, né, que, não vamos dizer inimigos, né, mas vamos dizer aquelas pessoas que antipáticos a nós, que sempre vai nos apontar os erros. E essas pessoas são importantes, porque muitas vezes elas vão apontar aonde nós erramos, aonde estão nossos erros. E nós, em vez de ficarmos gratos, o que nós ficamos? Revoltados, aborrecidos. A gente se indispõe, né, com a pessoa, mais ainda. Então, o André Luiz nos fala, precisamos também dessas pessoas. Discuta com serenidade. O opositor tem direitos iguais aos seus. Fácil isso? Facinho, né? Nesse mundo polarizado que nós estamos, né, que tudo é sim ou não, e as pessoas, elas não querem dialogar, elas querem impor a sua opinião. Quer que a gente pense igual a ela. E nós fazemos isso também, né? Queremos que o outro pense igual a nós. Nós às vezes não damos chance, né, de ouvir, de dialogar, de discutir ideias, de trocar ideias. Então, discutir com serenidade. Difícil, mas precisamos tentar. Se você considerar excessivamente as críticas do inferior, suporte sem mágoas as injunções do plano a que se precipitou. Ora, se nós estamos recebendo críticas e nós consideramos excessivamente, nós damos muito valor àquelas críticas, nós realmente ficamos tristes, ficamos revoltados, ficamos incomodados demais com aquela situação, é porque nós estamos no mesmo padrão vibratório daquele que está criticando. Então nós temos que suportar também as aflições que virão desse nível vibratório mais baixo. Que é isso o que o André Luiz nos fala. Se nós estamos sendo criticados, tá? Se eu estou sendo criticado por algo que eu estou fazendo, por um erro que eu cometi, e realmente eu cometi aquele erro, então a crítica é justa, então eu não preciso ficar revoltado, ficar incomodado demais com aquilo, porque a crítica é justa. Eu errei. Se a crítica veio e eu não errei, não é minha culpa, eu não cometi aquele erro, então por que eu vou ficar revoltado, vou ficar triste e magoado, se aquilo não tem a ver comigo? Então, de toda maneira, né, o André Luiz fala, não vamos nos fixar excessivamente a essas situações de críticas. Seja útil em qualquer lugar, mas não guarde pretensão de agradar a todos. Não intente o que o próprio Cristo não conseguiu. Nós temos que ajudar dentro do possível, mas sem esperar nada em troca, sem esperar nem o reconhecimento, porque nem Jesus teve isso, né? Não temos essa pretensão. Defrontado o erro, corrija-o, primeiramente em você, e em seguida nos outros, sem violência e sem ódio. Então, quando nós descobrimos que estamos errados, vamos corrigir, né? E não achar em quem pôr a culpa, né? Quando cometemos algum deslize na vida. Não que aconteça isso com a gente cometa os deslizes na vida, não. Aí, por acaso, se acontecer, vamos assumir. Tá? Hipoteticamente falando. Se a perfídia cruzar o seu caminho, recuse-lhe a honra da indignação, examine-a com um sorriso silencioso. Estude-lhe o processo calmamente e logo após transforme-a em material digno da vida. Isso é difícil, né? Quando nós defrontamos com alguma traição, com algo, né, injusto,
com algo que não é caridoso conosco, né? Com aquilo que nós ajudamos a pessoa e a pessoa não é grata, com a ingratidão, com a falta de reconhecimento, tudo isso, né, a gente podemos colocar em perfídia, né, que é a traição. Algo que realmente, quando isso cruzar o nosso caminho, quando nós defrontarmos com isso, não vamos ficar indignados, não vamos ficar revoltados, não vamos pegar isso para nós. Vamos estudar o processo, examinar com calma, meditar calmamente e transformar isso em lição para a nossa vida. Fácil? Difícil, né? Quando a gente cruza com determinadas situações, nós vamos ficar incomodados, vamos ficar revoltados, num primeiro momento, realmente, as emoções, mas nós temos que acerenar os nossos ânimos para que a gente possa realmente absorver as lições da vida. Ampare fraternalmente o invejoso. O despeito é indisfarçável homenagem ao mérito. E pagando semelhante tributo, o homem comum atormenta-se e sofre. Tanto sofre aquele que é invejoso, porque ele sofre com as situações que ele inveja, como também sofre aquela pessoa que se sente invejada, né? Tá? Fica com aquela preocupação, fica atormentado e sofre. Então é o que o André Luiz fala, né? Vamos amparar a pessoa, que a pessoa está precisando de uma ajuda, de um amparo dentro do possível, nem que for com uma oração. Às vezes a gente não consegue amparar materialmente, mas mesmo que for com orações, para que a gente não fique ligado nessas energias. Habitue-se à serenidade e fortaleza nos círculos da luta humana. Sem estas conquistas, dificilmente você sairá do vai e vem das reencarnações inferiores. Então, se nós estamos aqui num planeta de provas e expiações, é porque nós já tivemos várias existências e nessas existências nós acumulamos alguns problemas, algumas dificuldades, alguns vícios. Nós temos ainda na nossa alma muitas imperfeições que nós precisamos retirar, senão nós não estaríamos mais aqui no mundo de provas e expiações. Então o André Luiz nos fala que nós temos que nos habituar à serenidade e à fortaleza. Ou seja, enfrentar os problemas, as dificuldades, as aflições da vida com serenidade e sendo forte para poder enfrentar as situações. Para que a gente consiga sair dessa roda de reencarnações, de ficar reencarnando em planos inferiores, em energias inferiores. Porque quando nós nos defrontamos com os problemas e nós não aceitamos, nós nos revoltamos, nós perdemos a calma, a paciência, procuramos pôr culpa em outro, né? Usamos isso para atingir outras pessoas, tudo isso faz com que a gente perca os frutos dessa prova, dessa aflição que nós estamos passando. E é isso que o André Luiz nos fala, serenidade e fortaleza, para que a gente consiga superar e ter essas conquistas, e assim a gente possa realmente sair de um planeta de provas e expiações, sermos um pouco melhores. Então, com tudo isso que nós vimos aqui, e com aquilo que Jesus nos disse no Evangelho, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E a doutrina espírita é esse consolador, ele consola dessa maneira, nos esclarecendo e nos ajudando de uma maneira da gente minimizar as aflições para o futuro. E assim a gente pode melhor enfrentar as dificuldades da nossa vida e superá-las. Então, com a lição aí de Jesus, a gente encerra aqui a nossa reflexão, nosso estudo da noite, agradecendo a atenção de todos. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.